vida, a família e o dia de cada um, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. A paz seja convosco. Amém. Vamos meditar nessa manhã numa palavra que Deus colocou no meu coração. Está em Jó 1. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observou tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviado do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: porventura teme Jó a Deus debade? Porventura não o cercaste tu de bens, e ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a mão, toca-lhe tudo o que tem, e verás se não blasfemará de ti na sua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na sua mão, somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse: os bois levaram, as jumentas passeam, e eis que deram sobre ele saduceu, e tomaram os moços, e feriam a fio da espada, e eu somente escapei para te dar boa nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, eu os consumiu, e só eu escapei para dizer a boa nova. Este ainda falando, veio outro e disse:
Ordenando-os que seus 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada. Só eu escapei para trazer a boa nova. Oh, amém. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, Senhor Jesus. Que nós possamos, que nessa palavra possa entrar em nosso coração, que nós podemos ser moldados e transformados no poder da palavra do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nos toca e fala conosco. Amém. Glória a Deus. Palavra poderosa, palavra de alerta, palavra de inspiração para a nossa vida, para como devemos agir. Devemos estar como Jó, devemos ser retos perante ao Senhor, devemos estar buscando a Deus sempre. Mas aqui o ponto que Deus me entregou a revelação sobre isso é sobre os filhos de Jó. A palavra de Deus vem falar conosco, os filhos de Jó. Que aqui você vê que a palavra fala que Deus permitiu que tocasse em tudo que ele tinha, inclusive nos seus filhos. Mas aí muitas vezes nós podemos criticar, se Deus é tão bom, por que tocar nos filhos de Jó? Por que tocar nos seus filhos? Se Jó sempre estava orando por eles, estava oferecendo sacrifício por eles. Mas que Deus me revela ao meu coração é que nós podemos sim orar por nossos filhos, nós temos que orar pela sua transformação, pela sua busca, podemos oferecer, fazer muitas coisas por eles, mas tem uma coisa que nós não podemos fazer por eles, nós não podemos ganhar a salvação por eles. Nós não podemos, porque se você vê, se ele oferecia holocausto, se ele oferecia tudo nas festas e tudo, porque eles faziam festas, eles estavam se perdendo, se bebendo vinho, se embriagando, muitas vezes até, aqui não cita, mas creio eu que se prostituindo, fazendo o que era mal perante aos olhos do Senhor. Então, Bom dia, Davi Torcato, que Deus abençoe sua vida. Então você olha, aqui nós olhamos a nossa primeira visão, nosso primeiro impacto da visão, que nós ao ler esse texto, ficamos indignados com o que Deus certamente fez, que permitiu que o diabo tocasse até nos filhos de Jó. Mas eu venho aqui com a revelação de Deus hoje para a nossa vida, falar sobre isso, sobre que se você olhar, os filhos estavam sendo mal perante ao Senhor. Porque a salvação é individual, a nossa salvação. Nós temos sim que orar para nossos filhos, continuar na presença, orar para nossos filhos, continuar buscando a Deus. Mas se eles não quererem a salvação, se eles não mudarem de atitude, se eles não se renovarem, se eles não buscarem a Deus, se eles não saírem dos maus caminhos, eles não vão herdar o reino do céu, eles não vão herdar a salvação. Que não adianta, pode ser filho de pastor, pode ser filho de quem for, mas se eles não tomarem uma atitude, se eles não forem para o caminho, nada poder fazer. Então eu quero dizer hoje, a revelação que Deus me entregou foi essa. Porque os filhos de Jó foram mortos, Deus permitiu, porque eles estavam em pecado. Porque eles estavam em pecado. Porque eles estavam blasfemando contra Deus, porque eles estavam em pecado, porque ali, se você vê, eles estavam em pecado, porque se eles não tivessem em pecado, Jó não estaria oferecendo holocausto para eles e tudo, como fala a palavra de Deus aqui. Então, por isso que hoje Deus nos revela isso, para nós entendermos o que aconteceu. Foi que eles
eles estavam em pecado, por isso que Deus permitiu que isso acontecesse. Se eles não tivessem em pecado, eu tenho certeza que seria diferente. Porque Deus guarda aqueles que nele estão. Aqueles que estão firmes em Deus. Ele pode até permitir passar por luta e por prova, mas Ele permite porque sabe que nós iremos passar por aquela batalha. Isso é tudo para fortalecer, porque você vê, se você continuar lendo o livro de Jó, ali vai falar sobre que Jó vai falar que ele não conhecia a Deus de verdade, mas que agora ele conhece. Antes ele conhecia só de ouvir falar. Só de ouvir falar ele conhecia. Mas agora ele conhece de verdade a Deus. Então, que nós também não precisaremos perder tudo para conhecer Deus de verdade. Porque às vezes Deus vai permitir nós passar por muitos vales para podermos conhecer a Ele. Então vamos buscar a Ele, para conhecer a Ele, sem precisar perder, sem precisar passar por muitas batalhas. Batalhas virão, para todos nós virão, mas Deus é conosco, assim como Ele falou na sua palavra. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Tem um gato incomodando aqui nas minhas pernas aqui. E gato abençoado do Senhor Jesus. Fica incomodando aqui nas pernas. Eu tô com uma mão machucada, então fico evitando de ficar perto para soltar pelo. Mas é bênção. E eu falo assim, que nós devemos nos consertar perante o Senhor. Porque não adianta ter pessoas orando por nós e nós não nos consertarmos. Porque como eu falei, nós podemos orar pelos nossos filhos, podemos orar pelos nossos pais, podemos orar pelos nossos familiares, mas se eles não tomaram atitude, se eles não seguirem no caminho de Deus, assim Deus vai permitir que aconteça com eles, que o diabo possa tocar na vida deles. Porque se você ver em Jó, Deus permitiu ele tocar em tudo quanto ele tinha, mas não permitiu que tocasse os filhos dele, que tocasse nos filhos dele, porque eles permitiu que tocasse nos filhos dele, porque eles não estavam em Cristo Jesus, eles não estavam com Deus. E assim somos nós. Se não estivermos em Cristo, Deus permite que o inimigo toque na nossa vida. Porque, na verdade, nós damos a brecha para o inimigo entrar na nossa vida. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, o diabo não tem poder para a nossa vida. Ele já perdeu. Porque se nós estivermos em Deus, nada pode nos tocar, nada pode nos ameaçar. Mas se nós estivermos verdadeiramente em Deus, abandonando nossos maus caminhos, seguindo retamente perante o Senhor. Amém? Então que nós possamos hoje entender. Deus permite as coisas como Ele permitiu que tocasse nos filhos de Jó. Porque muitas vezes, hoje vai dizer, muitos servos de Deus vai dizer, mas por que está acontecendo isso com os meus filhos, com minhas filhas, com os meus parentes, com aqueles que eu tenho orado? Eu sou servo de Deus, fiel. Mas é que nós podemos orar por eles. Mas para que eles venham a conhecer a Jesus de verdade. Porque se eles não conhecerem a Jesus, nada vai mudar. Nada vai mudar. Porque se eles não conhecerem Jesus, eles continuam sendo do inimigo. Eles continuam sendo do inimigo. Então, vamos hoje orar. Vamos a partir de hoje orar para que eles conheçam Jesus de verdade. Para que assim eles possam ser salvos, herdar a salvação, herdar o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um. Compartilhe essa palavra. Se inscreva no meu canal do YouTube.
Johnny Michael. Para a honra e glória do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um e multiplique na vida de cada um que compartilhar essa live, em nome de Jesus. Amém?